Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o compartilhamento de provas entre inquéritos que apuram a atuação do presidente Jair Bolsonaro em vários casos relacionados à distribuição de fake news e ataques às instituições. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Tânia Oliveira, que é advogada e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Bom dia, Tânia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo. Obrigada aqui pelo convite mais uma vez, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui novamente. Tânia, o ministro Alexandre de Moraes autorizou esse compartilhamento de provas entre inquéritos que apuram vazamento de informações sigilosas sobre uma invasão aos sistemas do TSE, que Bolsonaro compartilhou em uma live, né? A formação de uma milícia digital para atacar as instituições e a democracia e o que apura falas do presidente contra as vacinas. Qual a importância dessa decisão do ministro do STF? Que consequências ela pode trazer? Veja, em primeiro lugar, eu acho importante explicar, porque me parece que fica um pouco confuso para quem acompanha essas diversas investigações em paralelo, o compartilhamento de informações entre inquéritos que apuram as mesmas questões similares ou que envolvem os mesmos atores é um procedimento que é bastante comum e que é abraçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Então, essa é a primeira coisa que é importante deixar claro. O que acontece neste caso específico? Existem algumas investigações que envolvem os mesmos atores, no caso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Você mesmo já citou aí. Nós temos, em primeiro lugar, tínhamos lá atrás o chamado inquérito das fake news, que apurava a divulgação e o compartilhamento e a própria produção de notícias falsas, que depois virou um inquérito que ele chama de milícias digitais antidemocráticas. E temos também o inquérito que apura, que é esse que foi concluído agora pela Polícia Federal, que foi a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, sobre documentos divulgados pelo Bolsonaro nas redes, com a alegação de que eles provariam a invasão dos sistemas eleitorais brasileiros. Naquele momento, ele estava jogando contra o próprio sistema eleitoral brasileiro, dizendo que haveria possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Então, esse inquérito é importante, inclusive, falar dele, porque ele envolveu um deputado federal, que é o deputado federal Felipe Barros, lá do PSL do Paraná, e um delegado da Polícia Federal, né, que é o Vitor Neves Feitosa, envolvidos nesse inquérito que foi solicitado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que teve a conclusão agora pela Polícia Federal. Foi no bojo desse inquérito que o Bolsonaro deixou de depor, né? Não compareceu para o depoimento há 2 semanas, que foi alvo de muita discussão. O que o ministro Alexandre de Moraes... sim, temos um terceiro inquérito também citado, você já situado, né, inquérito ainda de investigação, que foi solicitado pela CPI da pandemia, nas conclusões do relatório da CPI da pandemia. Então, são 3 inquéritos em paralelo. O que o ministro Alexandre de Moraes decidiu foi o compartilhamento, a pedido da Polícia Federal, né, da delegada da Polícia Federal, que conduz aí o inquérito do vazamento de documentos sigilosos. A pedido dela, ele compartilhou os documentos, as provas que já foram produzidas nesse inquérito das milícias digitais antidemocráticas, né? Então, essa foi a decisão dada por ele ontem, de compartilhamento de provas já produzidas em outro inquérito. Por quê? Porque envolve os mesmos atores e trata de fatos que são correlatos, que podem ajudar na conclusão desse inquérito que ela está conduzindo agora. E para complementar uma informação que eu considero muito importante, que os ouvintes saibam, que a sociedade saiba, é que o ministro Alexandre de Moraes, nessa mesma decisão, deu 15 dias para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a partir da edição do dia 2, né, dizer se pede ou não a instauração de ação para investigar os atos do presidente da República, já que essa competência cabe a ele. É muito importante a gente falar do papel do Augusto Aras, porque ele vem realmente atuando com muita desídia
nesses processos todos, de certa forma, segurando as investigações e a instauração de processo contra o presidente da República, apesar dos inúmeros indícios de crimes cometidos. Na avaliação da delegada Denise Ribeiro, que conduz a investigação sobre o vazamento de dados do TSE, houve um crime de Bolsonaro que teria divulgado as informações para alimentar as redes de fake news. Isso, inclusive, já foi visto outras vezes, né? Muitas falas do presidente nas lives ou ali no chamado cercadinho repercutem na forma de uma avalanche de publicações nas redes sociais na sequência, né? Demonstrando aí que parece haver uma conduta combinada. Como que a senhora avalia essa conduta do presidente? Isso é um tipo de atitude que poderia ser enquadrado judicialmente? Pode e deve ser enquadrado judicialmente, fazendo um adendo à sua fala, que nesse caso do inquérito, a gente não tem só uma fala do Bolsonaro, a gente tem a divulgação de informações confidenciais contidas no inquérito da Polícia Federal e o envolvimento direto de um delegado da Polícia Federal que teria passado informações ao deputado federal Felipe Barros e ao presidente da República. Então, quando o Tribunal Superior Eleitoral ele pede ao Supremo Tribunal Federal que proceda a essa investigação, ele não está partindo só de falas aleatórias do Jair Bolsonaro, que ele faz um cercadinho, que ele faz nas redes, embora essas falas também possam configurar crime em tese, sim, né? No momento em que ele insufla e no momento em que ele faz divulgações falsas a respeito dos sistemas, não só do sistema eleitoral, mas das instituições que provoque, que estimule atitudes atentatórias contra o Estado Democrático de Direito e que sejam elas mesmas atentatórias contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Mas nesse caso em específico, desse inquérito que foi aberto, que foi concluído agora pela Polícia Federal e que a delegada afirma que houve o cometimento de crime, houve uma divulgação de dados sigilosos e repassado por um delegado da Polícia Federal, que presidia as investigações naquele momento, né? E ele, inclusive, também é objeto do inquérito, ele é investigado no inquérito, o delegado Vitor Neves Feitosa e o deputado federal Felipe Barros, a quem teria sido passado essas informações. É isso que está no teor do inquérito. Então, é mais grave do que simplesmente discursos no cercadinho ou discursos nas redes sociais. Nós estamos falando de divulgação de dados sigilosos. Isso é muito grave. Isso é crime, efetivamente, contra as instituições. O presidente Bolsonaro ele é alvo de 6 inquéritos, já em casos que podem até levar ao afastamento dele do cargo, né? Muito se fala na tensão entre o governo dele e o Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de que por mais que o presidente fale, faça, não ocorre nenhuma consequência. Como a senhora apontou muito bem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem agido aí de uma forma, parece que segurar esses processos, evitar que eles ocorra alguma consequência a partir deles, né? Como que a senhora avalia essa relação entre Bolsonaro e o Judiciário hoje, após essa atitude do ministro Alexandre de Moraes? Veja só, nós temos um modelo de funcionamento institucional que, inclusive, é questionado por muitas pessoas aí, pela sociedade, muitas vezes, mas acaba não acontecendo nada. No nosso modelo de funcionamento institucional, cabe ao Procurador-Geral da República solicitar investigação ou ajuizamento, fazer privativamente o ajuizamento de ação contra o presidente da República. É o mesmo questionamento que se faz sobre a competência do presidente da Câmara dos Deputados no recebimento do pedido de impeachment. O que acontece é que quando o Procurador-Geral da República deixa de cumprir a sua missão institucional para o qual está designada e a proceder às investigações que deve diante dos indícios de crime que lhes são encaminhados, nós ficamos numa situação como sociedade de um impasse que é muito ruim para a democracia e que é muito ruim para a própria credibilidade das instituições. Você falou, nós temos 6 inquéritos, hoje 8, né, porque alguns se transformam em outros, né, são acoplados, enfim,
contra o Jair Bolsonaro de investigação. Se a gente verifica como aconteceu a instauração desses inquéritos, a gente não vai ver a atuação direta do Procurador-Geral da República nesses pedidos de investigação. O Augusto Aras, infelizmente, tem tido, até aqui, um papel muito ruim para a democracia e para o funcionamento das instituições, sobretudo para o funcionamento da instituição chamada Ministério Público, porque o papel dele tem sido realmente de frear, de brecar, de segurar essas investigações e não proceder ao ajuizamento de ações, de pedido efetivamente de ações do Supremo Tribunal Federal, em investigações que têm de sobra elementos de cometimento de crime, em princípio, inclusive por impulso dado por próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que tem competência para processar ações contra o presidente da República. Então, isso é ruim para a própria democracia, para o próprio funcionamento das instituições. É por isso que eu fiz questão de evidenciar esse prazo que foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de 15 dias, para que ele se manifeste a respeito desse novo momento, do que é trazido pelas conclusões da Polícia Federal de cometimento de crime, nesse caso de apuração dos delitos de informações, divulgação ilegal de informações confidenciais nos autos de inquérito, que investiga o ataque hacker que foi sofrido pelo tribunal lá em 2018, pelo TSE, no caso. Então, é muito importante a gente acompanhar, a sociedade acompanhar, a imprensa acompanhar, a mídia alternativa acompanhar, de forma muito atenta, qual vai ser a manifestação do Augusto Aras em resposta a essa determinação, a esse chamamento aos autos, como a gente fala em direito, do Augusto Aras. Que tipo de manifestação que ele vai apresentar nesse chamamento, porque acho que já chegou a um limite do inaceitável a posição do PGR em tantos indícios de crimes cometidos pelo presidente da República. Tânia, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço, foi um prazer novamente. Bom trabalho para vocês aí, gente. Bom dia. Muito obrigado. Conversamos aqui com a advogada e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.